Bom, boa tarde a todo mundo. A primeira coisa eu queria agradecer a Marcelo porque, apesar do nome que ele tem, que ele é muito conhecido pelas mulheres, Ricci, que é uma grande casa de moda da França, tá? Como Louis Vuitton, Christian Dior, tá? Ele escolheu a solda, viu? Ele não escolheu a moda, tá? Então, já é uma coisa muito interessante, tá? Ok. Ehm, eu voltei no Brasil agora faz 2 anos, depois de alguns anos no Cazaquistão e na Rússia, tá? Nos campos de petróleo e de gás dos russos. Onde que eu consegui perceber uma grande diferença em termos de organização e de dedicação para os grandes projetos de gás e de petróleo lá dos russos, tá? Apesar que os russos, infelizmente, hoje são muito criticados, mas eu quero dizer que eu tenho muita admiração por eles porque, apesar do boicote que eles estão sofrendo, eles vendem cada dia por 800 milhões de euros de gás, tá? E os idiotas europeus pagam, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante, tá? Então, quando eu voltei no Brasil, eu fiz três, quatro obras no Brasil, tá? E me surpreendeu muito, me surpreendeu muito algumas surpresas desagradáveis que eu vi. Eu não pensava que era tão digamos, devastador, tá? Porque eu fiz algumas obras muito sensíveis, muito delicadas, tá? Onde que você precisa de equipamento, muita experiência e muito tempo para fazer. E eu falei, eu vou no evento do Ricci, eu vou colocar isso, porque talvez, ou muitas vezes, nem cada verdade é bom de dizer, tá? Mas a gente tem que mostrar que talvez o que está errado também, porque se a gente não mostra o que está errado, a gente nunca vai evoluir e a gente não só pode esconder, tá? Então, aqui vou mostrar para você alguns exemplos que eu encontrei em grandes projetos. É claro que eu não vou citar nome nem lugar, tá? Mas você vai ver que é uma coisa que é assustadora. E como que eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu fui no primeiro concerto do Jimi Hendrix, e o Jimi Hendrix falou, fecha a orelha porque vai dar muito barulho. Agora eu vou falar para você, fecha talvez um olho ou dois, porque você vai ver algumas coisas estranhas, tá? Podemos começar. Onde é que eu aperto, Marcelo? Esse aqui? Vou pegar na mão direta, então. Ok. Olha aqui. Um cliente me chamou. Deixa eu ver, esse aqui, ok. Um cliente me chamou para soldar na orbital cobre-níquel. A preparação dá para ver que ela é das melhores, tá? Aí quando eu cheguei lá, eu perguntei para ele, você pode me dizer que eu queria dizer uma palavra, mas não vou falar, tá? Ele me disse, não, mas aqui a gente faz assim, tá? Era para um projeto de um FPSO. Aí eu falei, mas você se rende conta como você é burro? Você manda cortar chapa de cobre, tá? Você prega o cara, você corta a chapa de cobre, solda ela, depois monta tu negócio, solda ela, queima todo o material, tá? Porque aqui o cara bota 170 amperes para fazer um ponto. Então, esse cobre-níquel, ele está morto, viu? Aqui também, mesma coisa, viu? E quando eu falei isso para o encarregador, o cara me disse, mas você, gringo, você tem algumas frescuras, eu não tinha outro jeito para fazer, eu fiz assim. Aí eu falei, então tudo bem, eu vou botar minha máquina na caixa e eu vou voltar para Rio de Janeiro, tá? Então tu te vira. E aqui, primeiro exemplo, tá? Eu certifico que todas essas fotos estão reais, tá? Segundo projeto aqui, Inox 347, 1 polegada de espessura. Aqueles famosos batom com o cachorro, não sei o que lá. Olha aqui esse negócio lá. Parece um hemorroide. Olha só. E o cara que apresenta isso não tem vergonha de dizer,
Ah, não, eu ajudante que fiz o ponto, eu falei, mas vem cá, você pode olhar, olha isso aqui. Agora o cara vai soldar uma raiz na mão, lá, tá? E Wagner, como Bira ou como nossa amiga, aquele lá, no fundo, o Messias sabe, olha aqui o espaço, ele vai, sair, vai começar a soldar sobre a cabeça, tá? Ele vai subir aqui, o negócio vai ser fechado, vai pegar a lixadeira e e vai entrar lá dentro para abrir, tá? Então, quando você fala com o responsável, lá você explica. O cara diz, não, mas a gente não tinha muito tempo. O cara sempre arruma uma desculpa que não tem nenhum fundamento, viu? E não é falta de conhecimento, porque lá naquelas obras aqui, tinha toda pessoa responsável pela inspeção. Tinha um monte, só que todo mundo ignorava. Isso aqui foi uma coisa desastrosa, tá? Esse exemplo é muito bom também. Tubings, Inconel, ok? 625. O cara reclamava do heat input. Quando você solda com a máquina orbital, tá? Esse tipo de material, você tem um heat input abaixo de 1, tá? 0,8, 0,9, mas não mais que isso, tá? O cara reclamava do heat input da máquina, sem, digamos, fundamento. Eu falei, vem cá, os teus pontos superficiais aqui, olha a cor dele. Esse flashpoint, como se chama em inglês, tá? Você imagina o input que tem nessa área concentrada aqui? Porque o cara bota uma amperagem baixa, mas ele insiste a 2, 3 minutos para fazer um ponto e para fazer esse bridge, esse ponte. Então, esse material você já pode considerar, ele perde mais ou menos 20 ou 25% das propriedades anticorrosivas. Mas o cara reclamava do heat input, tá? Então, essa é uma coisa que eu deixo você julgar aos seus critérios. Se eu estou errado ou se eles estão errados. Porque quando você reclama, o cara olhou para você e diz, mas o que ele quer? Esse cara é maluco. Ele vem aqui atrapalhar a gente. Porque a gente quer fazer uma qualidade, mas infelizmente esses caras não correspondem. Parece que eles fazem de propósito. Tá? Esse aqui é outro exemplo. O cliente tinha 350 toneladas para fazer, tá? O coitado do encanador, a lixadeira na mão todo dia, ele cortava pequenas escadas lá dentro para fazer o chanfro. E do lado onde ele trabalhava, tinha 4 biseladeiras wax nova que ninguém sabia usar. Aí eu chamei o responsável, eu falei, por que você não pega as biseladeiras e você coloca lá? A resposta dele você não vai acreditar. O bits é caro. Eu falei, o quê? Sim, o bits é muito caro. Eu falei, o cara fazia um chanfro desse, ele leva 3 dias para fazer um. Que na máquina você faz ele em 45 minutos. E depois o cara reclama ainda que o bits é caro. Um bits custa R$ 350. Um bom bits fabricado no Brasil, lá em Rio, no Rio Grande do Sul, custa 50 a mais porque ele está feito com carbureto de tungstênio. Então, essa é uma coisa que eu, como profissional, não dá para entender. Porque, olha, o cara tem um desperdício de matéria-prima, de tempo, de dinheiro, de tudo, viu? E ainda quando você diz, esse negócio está errado, o cara não reage. Se você insiste demais, você sabe o que acontece? Ele vai falar para o chefe, eu estou doente, ele vai para a licença médica, ou ele vai na obra e o cara desaparece. Isso é o que acontece. 90% dos casos, viu? Agora, isso é tá? Preparação da junta. Gás de purga. Tá? Esse é o equipamento que nós recomendamos para os clientes. Eu falei, você vai encomendar ele, vai demorar 15 dias, o equipamento está aqui. Você tem um monte de solda para fazer, tá? Você vai economizar uma quantidade de gás astronômica e você vai ter uma qualidade de raiz perfeita com esse negócio, tá? O cara me responde,
Não, 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 não. Nós vamos mandar o cara lá na loja de colchão, ele vai comprar um colchão. Eu falei, um colchão para fazer o quê? Ah, vamos fazer o tampão. Eu falei, tampão de quê, vai? Aqui, P91, 250 graus, 100 milímetros de espessura que nós soldamos lá para o projeto do Barcarena, tá? Olha o tampão. Esse sistema vai a 250 graus, 500 graus, tá? Esse aqui também, tá? Então aqui você coloca o gás, ele vai diretamente, a junta fica aqui no meio, você coloca por 24, você bota 8 litros por minuto, você purga durante 5 minutos e depois você faz a solda raiz, tá? E o enchimento. Aqui, 4 cilindros de gás. E nenhum difusor. Porque ele bota uma mangueira dentro, ele bota um bombril no fim, e hop, abre o gás 20 litros. Na final da conta, nós fizemos a obra com 24 cilindros de gás, e eles usavam 140. E você sabe o preço de um cilindro de gás? Eu acho que é em torno de 250, uma coisa dessa. Mas para ele é normal. Normal. Falei, não, tá bom, continua assim, tá? Agora outro negócio. Eu vou usar algumas palavras giras que eu aprendi no Brasil, tá? É Marcelo. Aí, nós soldamos o P91 de 100 milímetros de espessura, ou 90 lá, com a máquina Pipeliner Magnatec, ok? Esse aqui foi feito na mão. Eu quero dizer que a solda na mão, eu conhecia o soldador. Era um excelente soldador. Só que quando você solda um P91 a 250 graus, tá? Não é fácil. Esse material é muito difícil de espalhar, como se diz, entendeu? Ele é muito difícil porque, devido à velocidade do arame e ao avanço da solda, o soldador manual não consegue fazer melhor, tá? Aí me aparece um gerente lá, um tipo playboy não sei de onde. Oh, mas que solda feia! Eu falei, você já soldou isso aqui? Porque eu defendi o soldador, porque eu conheço eles, tá? Eu falei, você já pegou uma torcha dessa e fez umas coisas dessas? Não, mas a solda é muito feia. Eu falei, não, você não pode comparar com isso. Que esse aqui é muito complicado para fazer, tá? Então, esse aqui, essa junta a gente fazia ela em 8 dias. Na mão, dia e noite, 2 soldadores de dia e 2 de noite, 18 dias. Trabalhando sábado e domingo, tá? Aí, a pergunta é o seguinte: solda orbital é caro. Eu falei para o gerente que é caro é tua incompetência, é tua irresponsabilidade. Isso que é caro. Porque tu tem que aceitar isso. Resultado, nós fizemos 10 juntas, 10 aprovados. Não no Fazaré, no Pau Toft, que é outra história. Tá? Aqui, quantas juntas, Felipe? 22, não? Tinha 18 reparos total. Até a raiz mesmo, tá? Então, isso mais um exemplo da irresponsabilidade quando você vai negociar um contrato com a empresa, o cara pensa que você vai lá para tirar o dinheiro dele. Eu falei, vem cá, eu não venho aqui para pegar teu lugar e pegar dinheiro, porque dinheiro eu tenho, tá? Eu venho aqui para fazer uma coisa que eu gosto. Porque apesar da minha idade, que eu sou aposentado, eu estou com 72 anos, mas eu continuo trabalhando porque eu gosto do que eu faço. Entendeu? Eu dou também possibilidade para os jovens, como o Felipe e outras pessoas, entendeu? Aí, você sempre cai nas mãos de um gerente tipo, como se diz no Brasil, e são vários que eu conheço, tá? São sempre os mesmos. Urubu de estrada. Você aqui, olhando aqui, tá? O Francisco que vem com a máquina, tá? É assim mesmo, tá? Os caras não têm a franquia de falar a verdade na frente de vocês, tá? Porque, não sei, pode ser que eu sou estrangeiro ou uma coisa dessa, tá? Mas é assim que funciona. E muitas obras. Uma obra que deu ruim em algum lugar, digamos, no Rio Grande do Sul, você volta um ano depois, você vai em outro lugar, você encontra a mesma turma de incompetentes lá na outra obra. A mesma. É sempre a mesma quadrilha, e não muda. Isso aqui é uma coisa. Não, mas isso são minhas apreciações, minha maneira de falar, tá?
O custo do reparo. Filipe, quanto dia o cara lixou? 8 dias, não? Por um reparo, tá? Você veja, ele tem que usar o disco de lixadeira grande, sabe, Wagner, aquele grandão, tá? Ele vai lá dentro, ele vai lá embaixo, ele vai aqui, tá? E depois vem o soldador quadrangular e começa a encher. E vai, tá? Então, resultado, o reparo demorava mais ou menos um mês, tá? Sem contar agora o tratamento térmico que você tem que refazer, tá? Os ultrassons, tudo isso aqui, tá? E o atraso, porque esse tubo saiu lá de uma empresa em São Paulo, foram para Barcarena, tá? Então, um custo elevado. Se você vende, eu vou dar um exemplo para você, tá? Você vende uma junta desse, 90 mil reais. Você tem um reparo, você coloca do seu bolso 35 mil, você ganhou nada. Essa é uma realidade. Mas ninguém fala isso. Quando você fala para o gerente, teu custo, porque eu sou especialista em custo, tá? O cara me diz, não, a gente vai botar 2 peões lá para fazer um negócio. Eu falei, tá bom, mas teu custo vai ser tanto. Não, é esse aqui. E depois ele me diz, não, mas Roberto, não fala, porque depois tem gente que vai para a rua. Eu falei, não é meu problema, só quero te avisar, tá? Tu vender uma junta, digamos, 10 mil reais, tu tem os reparos, ele vai te custar 20. Esse aqui também, as pessoas não têm consciência disso. E muitas obras é assim, tá? Custo elevado de reparo, tá? Um exemplo da qualidade da sonda orbital. Eu posso afirmar para você, se alguém é soldador aqui? Bom, apesar do Messias, que ele não conta. O Wagner. Alguém é soldador aqui? Você, tá? Você é soldatigo, mig, mago? Tá. Bom, você já tem uma aparência boa, tá? Se você vem comigo, eu garanto que o treinamento que eu vou dar para você, você consegue fazer a mesma coisa, viu? Em 15 dias. Eu não vou encher a cabeça de você de teoria, eu vou mostrar as coisas principais. Aí todo mundo diz que a solda orbital é complicado. Não é complicado. Se você tem um bom professor que ensina você da maneira certa, como por exemplo o Bira ensina uma coisa dessa, o Messias, o Wagner, você tem que focalizar o treinamento que você tem que dar para a pessoa, entendeu? Então, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Isso é uma raiz de super duplex, entendeu? Ela nem foi escovada. Por quê? Eu usei câmara de gás, eu usei uma técnica de soldagem pulsada step, que chama, tá? Eu usei esse cabeçote AMI 15 usando gases de titânio. É aí que entra o comprador. Que o comprador é mão de vaca. Ele é o tipo de cara que eu moro na Barra da Tijuca, ele vai da praia até a ilha com um sorrisal na mão, como se diz, tá? Ele não quer gastar o cara, tá? Quanto custa teu negócio lá? E eu falei, não, é de titânio, vem da Alemanha, viu? Quanto custa? Eu falei, 180 reais. Mas tá maluco, tá caro demais. O chinês custa 20. Só que quando você solda aqui, ele não calcula o tempo que o cara vai usar a escova de inox para limpar. Olha aqui você não pode limpar nada, viu? Imagina o tempo que você ganha quando você vai soldar um tubo de 28 de espessura, de 33. Aí o comprador, ele acha que é desnecessário. Não, é muito caro. E o coitado do soldador tem que sofrer com isso, viu? Em vez de fazer uma solda em 8 horas, ele vai levar 12. Esse está bem. O cara não sabe do custo. É assim, tá? Agora, se você mora no Rio, você está convidado, viu? Lá. Mas você não pode ser flamenguista ou corintiano, tá? Eu não contrato. Eu aviso você, tá? Por que eu não contrato o flamenguista e corintiano no Brasil? Porque quando o time perde domingo, ninguém trabalha segunda. Aqui a solda, viu?
tem um som lá? So... Ah, não, não tem som, não tem som. Desculpa, não tem. Não, tá bom, viu? Você pode ver lá. Acabou a bateria? Ok. O aumentador de água. Ele tem um controle AVC automático. Você que são do Senai, quando eu venho da Alemanha em 93, da Europa, tá? Eu trabalhei para o grupo Toyo Engineering Corporation em Canoas, na refineria Alberto Pasqualini. E do lado tinha uma escola do Senai, no bairro Hortência. E um dia o cara me chamou para visitar a escola, tá? E viu que tinha uma escola de soldagem muito bom, com 3 professores que foram formados na Alemanha pelo GFZ, Gesellschaft für Zusammenarbeit, que se chama, tá? E o cara me disse, mas o que você faz? Eu falei, eu fui contratado aqui para fazer os tanques de alumínio de 3 polegadas de espessura, tá? E o cara me disse, mas você poderia dar uma ajuda para nós na escola do Senai? Aí eu fiz, ok, tudo bem. O presidente da FIER, da Federação da Indústria, me chamou e me disse, seria bom se você poderia dar assessoria para nós. Aí eu falei, não, tudo bem. Então eu terminava meu serviço às 4 horas lá, e de 4 até 8 eu dava aula de solda para o soldador, de eletrodo, TIG e MIG-MAG, tá? E até que um dia eu encontrei um cara do consulado alemão, em Porto Alegre, ele me disse, mas como você fala bem alemão, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou dando aula lá. Ele disse, falei, mas só que lá no Senai falta máquina moderna, essas coisas, tá? Ele me disse, mas o governo alemão tem um orçamento para ajudar. Então, o que eu fiz? Eu fiz a documentação tudo no consulado alemão, tudo certo com o Senai, tá? E nós mandamos isso para a Alemanha, e a Alemanha liberou um dinheiro para nós comprar máquinas. Na época, a gente comprou um fax, porque não tinha fax, tá? E compramos 2 máquinas de solda Merkel, para soldar TIG e para soldar MIG-MAG, tá? Última geração. E eu dei a aula lá de graça durante 6 anos para todo mundo. Então, eu treinei um monte de soldador do Sul, tá? E hoje em dia, algumas desses soldadores que eu treinei na época, hoje, são inspector nível 2 e tem empresa de ultrassom. Entendeu? Aí, só assim, porque eu gostava muito, porque cada sexta-feira tem um bom churrasco lá, viu? Então, não, viu? E o Senai, eu acho que é uma instituição muito boa, tá? Mas lá no centro de Canoas, que é a escola Eduardo Micheletto, é um resultado muito bom para o soldador. Muito soldador depois começaram a crescer e saímos para todas as obras do Brasil, tá? Bom, esse aqui, todo mundo falou de cladding, então o grande mercado que vai sair agora vai ser o cladding, tá? Só tem uma empresa que faz cladding lá, é a Cladtech. Ela não consegue fornecer o que tem que fornecer, tá? Então eu estou pensando em comprar 2 máquinas e fazer a cladding. Eu não vou fazer isso para mim, vou fazer para meu filho e para seu amigo lá, tá? Então esse aqui é um cladding que eu fiz muito lá na ADNOC, em Abu Dhabi, tá? Nós fizemos duto de cladding de 56 quilômetros no deserto de Rumaita, tá? E você pode ver a qualidade da raiz, tá? Tudo foi feito com máquina orbital Pipe Master Magnatec, tá? Eu tinha uma equipe lá de soldador da Índia que falava, yes, I'm very good welder, I'm from India, eu very nice to meet you. Falava o inglês lá meio torto. Aí eu treinei essa equipe, tá? Esse aqui foi o resultado, digamos, da raiz, tá? E você pode ver a qualidade do acabamento. Tá bom assim? Ok. Vai sair muito cladding no Brasil, tá? Se você tem um empresário aqui que quer investir, a gente já está com algumas empresas que estão atrás de nós
Não pequenas empresas grandes, tá? Com um projeto muito grande. Filipe, como se chama os projetos lá, que eu esqueci o nome lá? Tu te lembra? Não te lembra? Ah, tá, ok. O bolo é grande, pode dividir, tá? Não tem problema. Entendeu? Esse aqui é um negócio que vai sair muito, tá? Porque muitas vezes Schlumberger faz um furo e não tem água em Natal, não tem poço para fechar o negócio porque não tem tudo clareado, entendeu? E lá a capacidade do Brasil está cheia. E da Indonésia também não dá, em Dubai também não dá, e na Inglaterra, na Escócia também, eles não conseguem fornecer. Impossível, tá? Então, isso é uma excelente oportunidade, isso aqui. Bom, agora vem o pontapé. Esse aqui vai sair muito no Brasil também, os tubing, tá? Com a Kärkwerner, com a FMC, etc, etc, tá? Esse é um serviço que eu fiz para a Noruega, a Statoil. Eu considero a Statoil como uma das empresas de petróleo, digamos, a mais humana e mais evoluída, tá? E desse jeito que a gente faz o serviço, viu? Você faz os tubos de corpo de prova, você dá o relatório, entendeu? Esse aqui é o resultado, você abre a junta para mostrar a raiz, tudo isso aqui, tá? É claro que a gente usa uma técnica pulsada no step, ok? E dá para soldar, digamos, bastante solda por dia. E é muito lucrativo, tá? Justamente, eu recebi agora, essa semana, um super duplex. Você tem que ver o negócio. Viu? Vou mostrar para você. Ah, você já viu. Aqui. 3.2. Ícone 625, tá? Então, o cara me ligou, Roberto, eu quero, Tati, eu falei, eu estou ocupado agora, não dá. Não sei quantos PC que vai lá dentro, mas é uma porrada terrível, tá? Olha. Ó, Roger, tu já viu, hein? Tá vendo? Dá pra ver? Gente, esse aqui, o cara tem 380 soldas para fazer, tá? Esses 380 soldas tem uma responsabilidade altíssima. Porque vai no fundo do mar, não sei, a 3.500 metros lá. Vai um equipamento aqui no Brasil, e outro vai lá no Golfo de México, se eu não me engano, tá? E outro vai lá na. Marcelo, como chama a Guiana, da Guiana francesa lá? Uh, Paramaribo. Do lado da Guiana francesa, lá no Brasil, lá no norte. Ah, Suriname, como é o nome, tá? Porque a gente chama de Guiana Equatorial, tá? Então, esse aqui, eu fiz esse serviço alguns anos atrás para a Schlumberger, tá? A Schlumberger é a Technip. Se eu falar para você que eu vou precisar de mais ou menos 4 semanas para fazer esse procedimento, você acredita? É um trabalho terrível. Onde é que você não sabe onde é que você vai pisar. É tudo improvisação. Porque a penetração aqui tem que ser em micro, tá? Muitas vezes lá dentro vai uma fibra óptica no fundo do poço. É um negócio tão complicado que quando você quer fazer esse serviço lá,
O cara nem precisa, o cara é o único que nunca vai precisar perguntar o preço. Ele não faz o negócio lá. Viu? Esse aqui. Mas, infelizmente, tem algumas empresas que fazem o contrário. E você vai ver agora a diferença. Com equipamento sofisticado, viu? Mas só que, como falou o Bira, o cara faz sem o conhecimento. Porque quando você quer fazer um negócio desse, você tem que saber como que você vai iniciar. Por exemplo, o que acontece aqui? Aqui o cara soldou do lado numa fita adesiva, tá? Aquela fita verde que tem, tá? O material está totalmente contaminado. Aqui depois, para esconder a miséria de lá, o que ele fez? Pegou uma escova de aço inoxidável e forçou tudo. Com a rotação alta, uma escova que não é adequada, tá? Forçou aqui. O impacto da escova. Aqui também, você já perde 45% da propriedade anticorrosiva, tá? E aqui, isso aqui é uma coisa que, se eu não vejo isso e corta o tubo, eu não acreditaria. O cara calculou errado o diâmetro do tubo, em vez de fazer 360 graus, 375, tá? E aqui ele deixou um furo. Mas isso aqui não é a primeira vez que acontece, tá? Porque o cara, eu não sei qual é o cara que inventou essa estupidez. Ah, nós temos uma máquina AMI, a gente só pode qualificar o tubing com a AMI. Eu não sei qual é o burro que saiu dessa norma lá. Isso não existe, porque se você pega uma máquina AMI, uma Orbimatic, uma Orbitig, uma outra, uma Pipeliner, é a mesma coisa. E tem um cara que especificou, não, só tem que ser feito com a máquina AMI. Aí eu falei para o cara, vem cá, você deve receber uma grana dos caras para fazer falar uma coisa dessa. Não é possível. Porque cada máquina tem a mesma função. Você coloca o diâmetro do tubo, a espessura, o gás que você usa, ele calcula o programa. E você passa 360 graus e você passa por 380. Só isso. Mas tem cara que quer, digamos, como eu vou te dizer, que quer segurar a boquinha deles. A boquinha, não? Esse aqui mesmo, viu? Acabou? Eu acho que eu terminei aqui, viu? Bom, gente, eu quero deixar bem claro para vocês que, olha aqui, eu sou sempre uma pessoa que ajudou o mundo da solda, porque eu me criei com isso, eu fiquei rico com isso, eu sempre trabalhei minha vida inteira, tá? Continuando ainda. Mas o que eu vejo em algumas empresas é um escândalo. E um cara que é um purista como eu, ele fica revoltado. Porque tudo que eu sou hoje e que eu aprendi na minha vida é com a solda. Entendeu? Eu venho de uma família de comerciantes, meu avô é grande chefe de cozinha, e não escolhi ser um chefe de cozinha como o Jacquin ou o Claude Troigot, tá? Mas quando eu vejo o que acontece, o desperdício nesse país, em termos de matéria-prima, outro exemplo que eu vejo, por exemplo, o cara vai comprar metal de adição, do super duplex, essas coisas. Aí eu falei, nós temos um programa para calcular a quantidade exata de RAM que você precisa. Você chega lá, o cara disse, quantos quilos tu encomendou? Ah, não sei, vou ver. Falei, aqui tu precisa 150 quilos. O cara disse, eu comprei 400. Por quê? Ah, chutando assim. Mas chutando o quê? Você sabe o preço do quilo? Nós terminamos uma obra de 347 agora. Se você veja a quantidade de tubo que sobrou lá, é impressionante. É impressionante. Esse tipo de atitude de um profissional de uma empresa é inaceitável. A gente tem que economizar, porque depois, o que você faz? Você vai tirar isso aqui do soldador, do peão e do encarregador, das pessoas, entendeu? Aí a empresa está aqui. Na Europa, a gente calcula qualquer custo, tá? Por quê? Porque no final da obra, a gente tem um bolo onde que a gente vende a sucata, vende um monte de coisa, e a gente divide isso entre todas as pessoas que participaram. Aqui você veja sucata impressionante. Duplex, super duplex.
Então, eu falei, gente, você tem que fazer, encomendar isso de uma maneira, digamos, mais ordenada, mais profissional. O cara diz, olha, sabe a palavra? Tô nem aí. Eu tô nem aí. Olha aqui o custo do negócio do tô nem aí, entendeu? Então, isso é uma coisa que é inaceitável. E você veja isso em todos os lugares. Os tubos de contato, Wagner com o Mig, tá? O cara compra um tubo de cobre eletrolítico para soldar super duplex, e nem, porque o reforçado com zircônio custa R$ 2 a mais. Eu só gasta por dia 20 tubos de contato em vez de gastar 3, entendeu? Então, veja, por que eu falei essa palestra hoje? Porque eu espero que o pouco que eu mostrei para você ajude você, digamos, a ajudar outras pessoas a abrir um pouco uma visão um pouco diferente de como que tem que ser um negócio profissional, entendeu? Olha, outra coisa que eu quero dizer, quando eu fui contratado pela Chevron americana para ir no Cazaquistão, tá? Nós fizemos solda de F-22 modificado, tá? Para o poço de petróleo de Kolarov. Sistema de injeção de H2S e CO2, tá? 14.000 PSI, pressão, tá? Porque lá no Cazaquistão tem um poço de petróleo que se chama Kolarov. Ele é do tamanho do estado de Minas Gerais. Mas como ele perdeu a pressão, a Mitsubishi, a Chevron e a TCO me contratou para fazer a solda desse material. Era 186 juntas dos compressores até o negócio do poço, viu? Gente, cada junta custava $230.000. Imagine se você começa com uma equipe que não é profissional e que você tem reparo para cá, para lá, para lá. Apesar que a missão não era fácil, porque o cara me entregou soldador russo de eletrodo que nunca viu a máquina orbital, entendeu? E eu tive que me virar com eles, treinar eles e fazer deles operador de máquina orbital com responsabilidade. Mas a vantagem do russo é que o cara ele trabalha com menos 50 graus, plus 50, e o cara é disciplinado. Então, a gente fez um trabalho, gente, de todas essas juntas, a gente só tem um reparo. Entendeu? E o serviço foi feito de uma maneira fantástica. E isso, no Brasil, você tem algumas bons profissionais. Mas o que eu percebo muito? Aí eu falo para o cara, vem cá, esse cara é bom, tu tem que mandar ele estudar um pouco, tá? Ou manda ele para a feira, essa coisa, viu? Aí ele me diz, não, vou fazer. A feira de Essen, tá? Tem dois caras muito bons que eu conheço. Eu falei, você vai aproveitar essa oportunidade, porque eu não podia ir por coisa que eu tinha um irmão que era doente. Aí eu mandei os caras lá e eu paguei para eles, tá? Voltou e diz, Roberto, o que eu vi lá na Alemanha, fantástica, tá? Aí tem outra empresa lá do Rio de Janeiro, de Macaé, tá? Ele mandou o cara lá também. Aí eu falei, você mandou o Júlio lá no negócio? Não mandei. Mas por quê? Ah, não mandei, ele não queria ir. Eu falei, o cara não quer sair do Rio, ir na feira de Essen? Não, isso não existe, tá? Aí eu perguntei, o cara me disse, não, que uma outra palavra que eu aprendi aqui, viu? É que aquele lá que fui lá é o peixe do gerente. Eu falei, o peixe de quê? É o peixe do gerente lá. Eu falei, bom, esse aqui que nem... Eu falei, e aí, o que deu? Ah, mas como sempre, ele voltou cheio de folder. E acrescentou nada na empresa. Mas isso não é só uma vez, eu já vi isso 10 vezes, tá? Onde é que o cara vai lá para a Europa, ele recebe uma diária de €1, aí você veja Facebook, ele está em Zurique, ele está na Torre Eiffel, ele está aqui, está aí, e quando ele volta, ele está cheio de folder. E não traz nada na empresa, entendeu? Outras coisas que eu vi também, tá? Falando de mulher, eu trabalhei na refineria da Bahia, tá? E era uma obra também de inox, essas coisas. E todo dia eu almoçava lá na BR-324, e tinha um posto lá, eu abastecia gasolina lá. E aí um dia me aparece uma moreninha lá, me diz, você é o homem da solda lá com a máquina? Eu falei, sim, mas como você sabe isso? É que meu pai e meus irmãos trabalham com você. Eu falei, ah bom? Qual é o nome do teu pai? Teco Teco. Porque todo mundo tem apelido aqui, não sei. Eu falei, tá, esse aqui, qual é o nome dele?
Aí esse aqui é o gambá. Como gambá? É porque tem uma mancha branca aqui no cabelo. Aí você veja as coisas. Quando você vai na obra, você fala para o gerente, vem cá, cadê o Adolfo Silva? Não sei. Falei, o cara que está lá, mas esse aqui é o sem pescoço. Então aí você veja, no Brasil você tem um crachá, tá? Mas o cara tem um apelido. Aí você está um pouco confuso no início, tá? Aí essa moça me diz, mas meu pai trouxe uma máquina Miller e todo dia na nossa casa eu solda de noite, tá? Bom, a mulher tinha, a jovem tinha 22, 23 anos, eu acho, tá? Ela me disse, eu posso ir lá uma vez ver a máquina? Eu falei, bom, um sábado pode. Aí ela me deu o CPF, tá? Eu liberei a entrada. Eu vi que ela tinha uma habilidade muito boa com informática. Por que eu conto essa história? Porque isso pode acontecer com qualquer um de vocês, tá? Ela me disse, bom, eu gostei da máquina. Ela era delicada, sabia bem mexer no computador, essas coisas, tá? E ela me disse, você poderia me dar um treinamento? Eu falei, escuta, o aluguel da máquina custa caro, eu não posso dar um treinamento desse jeito, viu? Porque o material também é caro e tudo isso. Eu falei, mas se tem uma oportunidade, um dia vamos ver. A oportunidade chegou 2 meses depois. Recebi uma ligação da técnica lá de Vitória, Roberto, vem com a máquina, tá? Eu levei ela, o soldador e eu, nós fomos lá, tá? Gente, eu fiquei impressionado com a habilidade dela, tá? Ela ficou conosco 8 semanas, ela soldava com cabeçote 38, perfeito. Falei tudo bom, ela voltou para o posto de frentista, que bota gasolina, tá? 2 meses depois eu fui para a Alemanha. Eu encontro um amigo meu, ele me disse, boa Roberto, tu não tem um soldador para mim lá, com cabeçote 38 e com a TP 250? Eu falei, não. Não tem? Eu falei, sim, tem uma mulher. Tu aprova? Eu falei, não, perfeito, tá? Então manda para cá. Aí, tá. Manda para cá, ok. Ela fez o passaporte, tá? E, como por acaso, eu voltei de novo, ela viajou comigo, eu fui lá. Até hoje ela está lá na Alemanha, tá? Ela chegou lá, ela começou a trabalhar. Na época, ela começava a ganhar o equivalente de 4.800 euros, que é mais ou menos 5.000 euros, tá? Hoje, ela é dona de algumas prédios. Alguém que está da Bahia aqui? Ninguém? Ela é dona de 4 prédios grandes que ela alugou com apartamento em Amargosa. Conhece? Tá? Amargosa. Ela continua trabalhando. O alemão que contratou ela, que era um milionário, sozinho, que os filhos são grandes médicos nos Estados Unidos e todo lugar, ele mora numa mansão terrível, grande lá, ele casou com ela. Ele casou com ela porque ela me disse, Roberto, o que eu faço? Falei, o cara não vai casar para você por sexo, ele quer uma companhia. O cara tinha 70 anos, tá? Até hoje ela é casada, ela tem muito dinheiro, e ela fica lá e continua trabalhando. A única coisa que aconteceu, que você brasileiro, você conhece bem, quando ela começar a ganhar dinheiro, o irmão chegou lá, compra uma moto prestação para mim. Aí, irmão, monta uma bijuteria para mim. Eu falei, cuidado, tu é uma prensa gorda agora, eles vão te tirar o dinheiro. Ela não escutou. Outro não pegou os carros, a prestação, outro não pagou isso. Mas ela diz agora, acabou. Ela está na Alemanha agora, na cidade de Würzburg, e ela não volta mais. Gente, eu agradeço você. Tem pergunta? Estava um pouco lento, meu. Tá? Muito obrigada. Tem aqui o negócio lá. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Agora em alemão, dankeschön. Danke. Vamos lá, eu vou primeiro começar aqui com as perguntas online. Vamos lá? Temos comentário aqui do pessoal da Solda Estruturas. Não tem o nome, tem o nome da empresa, né? Solda Estruturas. Primeiro ele comentou o seguinte, esse gringo falou tudo. E depois ele pergunta o seguinte, Robert, na sua profissão e segmento, precisa somente teoria ou prática também? 90% de prática. 90% de prática. Tá.
comentário a mais? Não, a prática faz tudo, porque quando você tem a prática, você facilita tudo, tá? A teoria você aprende, se você é inteligente, aprende a teoria. Mas a prática você precisa de habilidade, de dedicação e muito. É uma palavra que eu não posso falar porque tem mulher, tá? Muita garra. Muita garra. Muita garra, sim. Obrigada. Então, Solda Estruturas, aí está a sua resposta. Tá. Aqui no auditório, alguém teria uma pergunta? Pode ser em francês também. Meu microfone está funcionando aqui? Se você quer, não tem problema. Inglês. Perguntas? Tá bom? Aqui? Você, pela experiência sua com o Tigo, pela sua experiência sua com o Tigo Orbital, né? Você já trabalhou no ramo nuclear também? Na soldagem de alguns Eu trabalhei 15 anos nos reatores nucleares na França, na Alemanha, na África do Sul, na Finlândia e na Inglaterra. Nos reatores pressurizados PWR de 750 a 1450 megawatts. A empresa Siemens KWU Framatome. Pelo tipo de junta que eu trabalhei em H2, tá? Quando eu terminei meus estudos na Alemanha, o gerente me mandou lá na época, era Nuclebras. Na construção? Na construção, na Nuclebras, que era em Botafogo. Sim. Só que o projeto demorou 25 anos para terminar. Mais alguém quer aproveitar essa oportunidade? Acho que é isso, Roberto. Muito obrigada, senhora. Merci beaucoup. Obrigado para todo mundo, tá? E até a próxima. Como disse o Roberto, né? Tudo na vida às vezes é uma questão de aproveitar estar pronto para a oportunidade. É muito fácil ganhar dinheiro no Brasil, do momento que você não faz a mesma coisa que todo mundo. Como eu moro na Barra da Tijuca, quando eu estou na linha amarela, quando eu estou, por exemplo, na linha vermelha, você veja os vendedores de biscoito, todo mundo vende a mesma coisa, por isso que ninguém ganha dinheiro. Você tem que ser diferenciado. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Procura hoje um soldador MIG de alumínio por espessura grossa. Quanto tempo você vai procurar, Wagner? Então, essa é uma realidade, viu? Você tem oportunidade no Brasil que você não vai encontrar em nenhum outro país. Mas você não pode fazer a mesma coisa que todo mundo. Entendeu? Esse aqui que eu queria passar para você a última mensagem, tá? Muito obrigada.